pessoal! Hoje nós iremos aprender a desenhar as estruturas de Lewis corretamente. Nós aprendemos quantas ligações cada elemento faz, a carga deles e agora como desenhar corretamente. Primeiramente, eu vou apresentar duas tabelinhas que vai ajudar muito na hora de fazer a ligação com esses elementos, ok? Uma a gente já conhece, que é a tabela de cargas, onde nós temos cada carga relacionada à família. A família 1A, carga mais 1, família 2A, carga mais 2, quer dizer que ele perde 2 elétrons. A carga a família 3A, carga mais 3, e a família 4A, mais 4 menos 4. Família 5A menos 3, 6A menos 2, 7A menos 1. Isso quando se tem uma ligação iônica. Quando se tem uma covalente, normalmente vão ser duas cargas negativas que se ligam. Isso quer dizer que os dois vão querer receber elétrons, por isso eles vão compartilhar. A segunda tabela é a tabela de elétrons na camada de valência. Professor, eu vou ter que fazer toda vez a distribuição eletrônica para saber quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Não, ela também pode ser tabelada, que é mais fácil até na hora de desenhar os elementos na parte da ligação. Por exemplo, a família 1A vai ter um elétron na camada de valência. Então, toda vez que você desenhar algum elemento da família 1A, você só vai representar com um elétron. E assim sucessivamente, a família 2A tem 2 elétrons na camada de valência, a família 3A, 3 elétrons na camada de valência, a família 4A, 4 elétrons de valência, família 5A, 5 elétrons de valência, 6A, 6 elétrons, 7A, 7 elétrons. E isso corresponde a quantas ligações esses elementos fazem. Por exemplo, se ele é da família 1A, ele tem 1 elétron de valência. Então, é mais fácil ele ganhar 7 ou ele perder esse 1? Perder esse 1. Olha lá na outra tabelinha, ele não é mais 1, então quer dizer que ele perde 1. Então, ele vai fazer uma ligação. Se ele tem 2 elétrons, olha lá, mais 2, então ele perde 2 elétrons. Então, se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele vai fazer 2 ligações. Se ele tem 3 elétrons, 3 ligações. Se ele tem 4 elétrons, 4 ligações. Vai até aqui. A partir do momento que ele tenha 5 elétrons, quantas ligações ele vai fazer? Depende da carga. Ele não é menos 3? Quantos elétrons ele vai receber só? 3. Se ele vai receber 3 elétrons, então, consequentemente, ele vai fazer 3 ligações. Ele não pode fazer 5 ligações, porque cada ligação é como se ele recebesse um elétron. De 5 para chegar em 8, vai faltar 3 elétrons, então vai ser as 3 ligações que ele vai fazer. Se tem 6 elétrons, falta 2 elétrons, então 2 ligações. 7 elétrons, 1 ligação. Então, essa tabelinha vai ajudar muito na hora de você ver quantas ligações cada elemento vai fazer, ok? Desenhando a estrutura de Lewis. Aqui nós pegamos dois exemplos, o BF3, que é boro e flúor ligado no flúor, e aqui nós temos nitrogênio ligado com hidrogênio. Nós vamos aprender a fazer corretamente essas duas estruturas e mais algumas de exemplo. Quais são os passo a passo para mim poder fazer uma estrutura? Primeiro, determinação do átomo central da molécula. Geralmente, ele é o menos eletronegativo, portanto, os em volta dele vão estar propensos a fazer ligações entre eles. Mas como saber isso? Geralmente, aquele que tiver em menor quantidade. Por exemplo, eu tenho um boro e 3 flúor. Quem que vai ser o meu átomo central? Vai ser, desse lado vai ser o boro. E aqui, eu tenho um nitrogênio e 3 hidrogênio. Quem que vai ser meu átomo central? Quem que está em menor quantidade?
o meu nitrogênio. Então, esses vão ser os átomos centrais, ok? Se tiver a mesma quantidade, a gente vai tentar ou intercalar, ver os tipos de ligações que existe, ou nós vamos colocar um no meio e o resto em volta. Isso a gente vai ver mais para frente, ok? Então, fizemos o primeiro passo, que é achar o átomo central. O segundo passo, ver os elétrons da camada de valência de cada átomo. De forma geral, os átomos, eles gostam de ser cercados sempre de 8 elétrons, que é aquela famosa regra do octeto que nós aprendemos. Todos querem 8 elétrons. Então, quando o átomo central se liga com o outro, vai ser a configuração mais estável. Então, tanto um quanto o outro vai ter 8 elétrons em volta deles, tanto pegando emprestado, compartilhando, no caso das ligações covalentes, quanto doando e recebendo, ok? Então, nós vamos começar a fazer com o boro. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui o meu boro, certo? O meu boro, vamos olhar lá na família, ele é da família 3A. Família 3A vai ter quantos elétrons na camada de valência? 3 elétrons de valência. Então, ele vai ter 3 elétrons de valência. Então, nós podemos desenhar aqui o meu boro. Boro. Lembrando, eu vou fazer 3 ligações. Eu posso colocar tudo junto? Pode, mas vai ficar feio e outra, não vai ser a melhor forma de representar esses elétrons. Então, como eu sei que ele tem 3 elétrons e ele vai fazer 3 ligações, pois ele é da família 3A, eu sempre tenho que deixar essas ligações o mais distante possível. Como que eu faço para deixar o mais distante possível? Eu coloco um aqui em cima, um aqui e outro aqui, formando um triângulo, onde essa distância tem que ser igual a essa, que tem que ser igual a essa. Então, ele vai ficar o mais distante possível, tá? E aqui, o meu nitrogênio, ele é de qual família? Meu nitrogênio é da família 5A. Isso daqui já é uma forma diferente de representar, por quê? Se ele tem 3 elétrons e faz 3 ligações, eu tenho que deixar o mais distante possível. Ele tem 5 elétrons, mas ele faz somente 3 ligações. Então, o que eu vou fazer? Então, ele tem 5 elétrons de valência. Então, eu vou colocar meu nitrogênio aqui. Eu poderia colocar o mais espalhado possível, beleza? Só que eu sei que meu nitrogênio, ele vai fazer 3 ligações. Quantos elétrons vai sobrar? Então, ele faz 3 ligações, então ele vai usar 3 elétrons. Só que ele tem 5. Quantos vai sobrar? 2 elétrons vai sobrar. Então, o que eu faço? Sempre quando sobra elétrons, esses elétrons que sobram vão ficar na parte de cima, de 2 juntinho, e o resto vai ficar espalhado, entendeu? Então, por que o resto vai ficar para baixo? Sempre quando eu tenho 2 elétrons, conta como se ele tivesse uma ligação. Não existe essa ligação, só que ele toma o espaço de uma ligação. Então, quando eu vou deixar o mais distante possível, quando eu tenho 2 elétrons sobrando, ele vai ocupar esse espaço de uma ligação. Então, a forma de eu deixar o mais distante possível é um em cima, um embaixo, um do lado e um do outro, ok? Então, esse vai ser os meus desenhinhos. Terceiro passo, anote o símbolo do átomo central e os outros vão ficar em volta.
O átomo, o átomo de sobra fica junto na parte de cima. O átomo não, né, gente? Os elétrons que sobra. Deixa eu riscar aqui. Os meus elétrons de sobra vai ficar na parte de cima, como eu tinha dito, do nitrogênio. E os átomos tem que ficar o mais espaçados possíveis um do outro. Então, vamos fazer o desenho do boro aqui com flúor, ok? Vamos começar pelo boro. Então, eu tenho aqui BF3. Eu já vi que o meu boro é da família 3A. Então, ele vai ficar no centro e vai ter 3 elétrons de valência o mais espaçado possível. Ok, só que o meu flúor, cada flúor é de que família? O flúor é da família 7A. Olha lá, ele vai ter quantos elétrons de valência? 7 elétrons e cada uma faz uma ligação. Eu não preciso de 3 ligações, se cada uma faz uma. Então, ó, para ficar bonitinho, o elétron que eu vou ligar, eu coloco de frente, ó. Aí, eu coloco o meu F, certo? Só que o flúor tem um elétron de valência? Não, ele tem 7. Então, eu vou e distribuo 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu posso fazer a ligação? Posso. Eu venho aqui, eu sei que o meu flúor faz uma ligação só, ele tem 7 elétrons de valência, então ele precisa só de 1. Então, ele vai vir e fazer essa ligação. Esse vai fazer essa ligação e esse vai fazer essa ligação. Quando eu for desenhar meus fórmula estrutural, né, de pauzinhos, eu simplesmente vou trocar cada ligação por um pauzinho. Então, eu vou continuar com o meu B aqui no meio, ó. Uma ligação para cima, um pauzinho para cima. Uma ligação aqui, um risquinho para cá. E uma ligação aqui, um risquinho para cá. Essa é a estrutura do boro com flúor, ok? Tá, o boro não sobrou nenhum elétron, tá vendo? Por isso que o mais espaçado seria assim, tá? Só que no caso do meu nitrogênio, hein? Eu tenho o meu nitrogênio aqui, né? Quero fazer NH3. O meu nitrogênio, eu já sei que ele é da família 5A. Ele vai ter 5 elétrons. Quantas ligações ele vai fazer? Vamos ver? 5 elétrons faz 3 ligações. Então, eu sei que ele tem aqui 5 elétrons, só que ele só faz 3 ligações. Então, o que que eu faço? Vai sobrar quantos? 2 sobra. E como dizia, quem sobra fica para cima. Então, vai sobrar 2 aqui. Aqui eu contei como uma ligação, esses 2 juntinhos. Então, como que eu espalho os outros 3? Um para cá, um para cá e um para cá. Agora, eles estão todos separados, ó, a distância desse com esse, desse com esse, desse com esse, desse com esse. Tão distante. Agora sim eu posso ir lá e colocar o meu outro elemento, ó, o hidrogênio. Ele é da família 1A, ele tem quantos elétrons? Um elétron de valência. Quantas ligações ele faz? Uma ligação cada um. Então, eu venho e coloco na frente, ó, meu hidrogênio, hidrogênio,
hidrogênio. O hidrogênio tem mais elétrons? Não, ele só tem um elétron, tá? Se ele só tem um elétron, então eu só deixo um. O nitrogênio tem 5, eu tenho que colocar o 5. Agora vamos ligar. Então eu faço 1, 2, 3 ligações. Ah, professora, mas como que eu vejo se está na regra do octeto? O hidrogênio, se lembra que ele é o caso especial? Ele se estabiliza com 2 elétrons, ó. Compartilhou, ele usa os dois. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E o nitrogênio? O nitrogênio, ele é da família 5A, ele precisa de mais 3 elétrons para completar 8. Porque ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se ele compartilhou, ele pode usar. Então, se você contar todos que ele tem, dá 8. Então, quer dizer que a regra do octeto está certa. E como que eu faço o desenho estrutural? Da mesma forma, eu tenho o meu nitrogênio, eu vou ter uma ligação para cá, uma ligação para cá e uma ligação para cá. E meus 2 elétrons aqui que ficaram. Posso representar assim? Pode. É mais fácil de você entender o porquê que esses 2 estão para baixo. Se eu quiser colocar só os 2 pinguinhos, também pode, viu? Se eu quiser fazer assim, ó. Aí, H, H, H. Também pode? Pode, tá? Aí vai de você. Vamos fazer aqui outros exemplos para gente fixar bem. O primeiro exemplo, vamos fazer o CO2, ok? Carbono é de que família? Família 4A, né? Vamos aqui na tabelinha. Família 4 tem 4 elétrons de valência e faz 4 ligações. Então, ó, 4 elétrons, 4 ligações. E nosso oxigênio? Ele é de que família? Família 6A. Ele tem 6 elétrons, faz 2 ligações. Então, vamos por aqui. 6 elétrons, 2 ligações. Quem que tem menor quantidade? Carbono. Então, eu venho e coloco meu carbono aqui. E quantos oxigênio eu tenho? 2. Vai sobrar elétrons? Se eu tenho 2 oxigênio, cada um faz 2 ligações, e o carbono faz 2 ligações, então o carbono vai se ligar 2 vezes com um oxigênio e 2 vezes com outro oxigênio. Então, não vai sobrar elétrons. Então, o que que eu faço? Qual que é o jeito mais distante de colocar os dois? Um oxigênio aqui, outro aqui. O oxigênio tem 6 elétrons de valência, então eu vou colocar 2, que ele vai se ligar de frente para o carbono, e o resto espalhado. 2, que ele vai se ligar de frente para o carbono, e o resto espalhado. O carbono tem 4 elétrons. Como ele vai se ligar 2 com esse e 2 com esse, eu posso colocar 2 desse lado e 2 desse lado. Lembrando, pessoal, a parte de ligações, sim, às vezes a gente vai ter que adivinhar e ir desenhando, às vezes mais de uma vez, para corrigir o jeito que os elétrons estão. E cada vez ir posicionando de um jeito que mais fica favorável para ele. Então, ó, faz uma ligação aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Tá vendo? O carbono, sobrou elétrons? Não. Então, como não vou ter pares de elétrons em cima, ele vai ficar reto mesmo. Então, quando eu mudar, vai ficar oxigênio, carbono, oxigênio. Quantas ligações? 2. Então, uma dupla aqui e uma dupla aqui. Ok? Vamos para a água, tá? A água
Meu oxigênio, nós já vimos aqui que ele tem 6 elétrons de valência, ele faz 2 ligações. E meu hidrogênio, ele é da família 1A. Família 1A, ó, ele tem um elétron e faz uma ligação. Então, cada hidrogênio vai ter um elétron e vai fazer uma ligação. Então, vamos ver de uma forma que a gente possa ir arrumando, para vocês terem uma ideia. Então, quem que eu tenho menos? Hidrogênio ou oxigênio? Oxigênio eu tenho 1, hidrogênio eu tenho 2. Então, meu oxigênio vai ficar no centro. Vamos supor que eu já espalhe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E meus hidrogênios vão ficar aqui no canto, ó. Eu ponho de frente. Hidrogênio, hidrogênio. E venho e faço a ligação. Só que, tá certo? Tá certo, fez uma ligação, se a gente for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E cada hidrogênio com 2 elétrons. Tá certo? Tá certo. Tá ok. Aí, o que acontece? Você lembra que eu falei? Os pares de elétrons que sobram, ó, quantos que sobrou? Sobrou um aqui e sobrou um aqui. Eles não têm tudo que ficar na parte de cima? Professora, mas como que eu vou colocar? Olha só, vamos pôr nosso hidrogênio aqui. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Se isso tem que passar para cima, então minha ligação vai ter que passar para baixo, ó. Meu hidrogênio vai ficar aqui. A ligação, ligação. Tá vendo que eu passei a ligação para os de baixo e os elétrons, os pares de elétrons ficarem em cima? Por quê? Aqui conta como uma ligação e aqui conta o espaço de uma ligação. Então, qual que é o jeito de ficar mais separado? Um para cá, outro para cá, um para cá, outro para cá. Tá vendo que eles estão distantes um do outro? Então, quando eu for desenhar a parte estrutural, como que vai ficar? Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio e 2 pares de elétron. Posso desenhar assim ou posso desenhar assim. Também aceito, para você ver que tem uma ligação ali. Esse é o jeito correto de desenhar, porque os elétrons, eles sempre tendem a ficar para cima e as ligações jogadas para baixo, tá? Então, toda vez que sobrar par de elétron, o par de elétron vai ficar para cima e as ligações para baixo. Se não sobrar elétrons, vai ficar retinho mesmo e você só divide o tanto de ligação. Se tem 2 ligações, uma para cada lado, e se tem 3 ligações, o mais distante possível. Só que sobrou elétrons para cima. Sobrou elétrons para cima, tá? E nosso último exemplo, alumínio 2, oxigênio 3, tá? Vamos colocar aqui. Opa! O meu alumínio, ele é de qual família? 3A. Vamos ver? Família 3A tem 3 elétrons e faz 3 ligações. Então, o alumínio vai ter 3 elétrons, 3 ligações cada uma. E meu oxigênio, a gente já viu, tem 6 elétrons, 2 ligações cada um. Nesse caso, eu tenho 2 alumínio e 3 oxigênio. Quem que vai no meio? Nós vamos intercalar, nesse caso. Primeiro, vamos colocar um de cada lado. O alumínio eu coloco desse lado e os 3 oxigênios eu coloco desse lado, tá? Ó, se ele tem 3 elétrons, faz 3 ligações, vou colocar de frente, tá? E esse aqui tem 6 elétrons, 2 ligações, os 2 eu vou colocar
de frente e o resto eu distribuo. São 6 em cada, né? Agora vamos fazer a ligação. Esse daqui vai ligar com esse e esse com esse. Sobrou um, vai para o próximo oxigênio. Vai. E agora esses dois até acabar as ligações. Ficou certinho. Como que eu posso fazer? Se a gente somente passar para a estrutura, para a ligação estrutural, ficaria assim, ó. Alumínio, uma dupla com oxigênio, uma simples com esse oxigênio. Uma simples com esse alumínio, uma dupla com oxigênio. Pode ficar assim? Pode, mas a gente pode simplesmente arrumar para ficar, como eu disse, o mais distante possível. Lembra que aqui vai ter um par de elétron e aqui um par de elétron? Então, a gente coloca ele aqui em cima, ó, com o par de elétron e o par de elétron. Então, ele vai ter, ó, um para cá e outro para cá. Aqui vai ser meus alumínio. Se tá para cá, a outra dupla do alumínio, qual que é o mais distante? Se o alumínio não vai sobrar elétrons. O contrário. Então, esse vem para cá e esse vem para cá. Vai ser a estrutura mais correta a se fazer, ok? E esses são os exemplos que eu deixei para vocês.